Estamos nesses dias pregando sobre fundamentos da fé. E já falamos aqui sobre Deus, passamos um domingo inteiro, manhã e noite, falando sobre esse mais precioso fundamento, né? Falamos sobre Deus. E agora, nós, depois do próprio domingo à noite, falamos sobre Deus Pai. Falamos no domingo, no outro domingo, sobre o fundamento. Aproveitamos o culto da família para falarmos sobre a família como um fundamento de fé. O que nós cremos sobre família? O que nós cremos sobre família? Falamos já domingo passado. Domingo à noite falamos sobre o que cremos sobre Jesus Cristo. O que nós cremos sobre Jesus Cristo. E vamos falar hoje sobre o que cremos sobre o Espírito Santo, tanto de manhã quanto à noite. Bom, se você, por um motivo ou outro, não pôde ouvir assistir as mensagens, elas estão no YouTube. Então você pode encontrar lá. A Maria Paula tem colocado à disposição de vocês o endereço, o link, não é? Para que vocês possam assistir as mensagens. Domingo passado teve uma dificuldadezinha, a mensagem da noite, não foi? A da noite não foi gravada, deu um defeito nos nossos equipamentos. Mas as outras mensagens estão. O pastor Junão vai repetir aquela mensagem aqui uma quarta-feira e ela vai ser gravada. E aí nós vamos colocar lá, meu filho. Não é? Tá certo? Não vamos perder uma mensagem preciosa daquela. Vamos abrir a palavra de Deus lá em João, capítulo 16. Então, João capítulo 16, a partir do versículo 5. Agora vou para aquele... Todos acharam? João 16, versículo 5 em diante. Agora vou para aquele que me enviou, nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que era para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Tendo ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso disse que o Espírito receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e não me verão de novo. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, amém? Meus irmãos, quando nós estamos falando sobre fundamentos da fé, a gente precisa entender algumas coisas. E quando nós estamos falando sobre o Espírito Santo, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem aqui é que vocês não vissem o Espírito Santo em primeiro lugar como uma doutrina. Esse é o perigo de muitos que estão querendo conhecer doutrina, conhecer a palavra de Deus, conhecer os fundamentos, de querer tratar as coisas primeiro como uma doutrina, como um conhecimento. Então, o Espírito Santo, em primeiro lugar, você não pode encarar o Espírito Santo como uma doutrina, mas como uma pessoa
com a qual precisamos ter um relacionamento. Se a gente não tiver cuidado, quando a gente fala de fundamento, as pessoas só ficam preocupadas em conhecer, em saber, em conhecer uma doutrina. Isso não é o mais importante. O Espírito Santo não é uma doutrina. Doutrina é o que cremos a respeito do Espírito Santo. O que é a doutrina? Doutrina é aquilo que nós cremos sobre o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. A doutrina não é o Espírito Santo, não é? Muitos crentes vivem apenas um relacionamento doutrinário com o Espírito Santo. Isso é, o relacionamento que eles têm com o Espírito Santo é um relacionamento de conhecimento sobre ele. O relacionamento que nós crentes precisamos ter sobre o Espírito Santo não é apenas um relacionamento de conhecimento sobre ele. É muito mais do que isso. É muito mais. Não é? Ele não é apenas para ser conhecido. O Espírito Santo, ele não é apenas para ser conhecido, mas para ser vivido. Não adianta nada conhecer tudo sobre o Espírito Santo, conhecer todas as doutrinas, saber todos os versículos, saber explicar tudo sobre o Espírito Santo, se você não tem vivido o Espírito Santo. Se você não tem tido um relacionamento profundo com o Espírito Santo, se o Espírito Santo não está pleno em você, devemos estar disponíveis para a atuação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo no controle da vida é o pré-requisito básico para uma vida cristã autêntica. Para que uma vida cristã seja autêntica, o pré-requisito básico é que o Espírito Santo esteja no controle dela. É que o crente seja cheio do poder e santidade. Isso só será possível se o Espírito Santo viver em nós. Não é? Então, cada crente deve ansiar pelo controle do Espírito Santo, muito mais do que conhecer a doutrina do Espírito Santo. Então presta bem atenção. Nós estamos aqui falando um pouco sobre o que cremos, sobre Deus, sobre Jesus Cristo e hoje sobre o Espírito Santo, mas muito mais do que ansiar conhecer as doutrinas, nós devemos ansiar, desejar ardentemente viver uma vida controlada pelo Espírito Santo. É desse princípio que nós temos que partir. Eu estava falando para a liderança da igreja no sábado retrasado. Nós reunimos aqui um grupo de líderes para falarmos sobre o planejamento da igreja, como queremos caminhar com a igreja em 2016 e os pilares que a igreja vai caminhar nos próximos anos, a partir de 2016. Na verdade, como é que a gente começa? Qual é o primeiro pilar que nós tratamos ali? O primeiro pilar é a presença viva de Deus na igreja. Nenhuma igreja vai ser multiplicadora, que é o que nós queremos que a nossa igreja seja. Nenhum crente vai ser um multiplicador se a presença de Deus não for viva, forte na igreja. Nós temos a certeza que Deus está aqui entre nós? Sim. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas a que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a uma presença viva de Deus, uma presença que todos percebem, uma presença que todos experimentam. Eu não estou falando apenas da convicção que Deus tem que estar no seio da igreja. A presença de Deus tem que ser viva. Às vezes tem alguns ministérios da igreja que chegam para mim e falam: pastor, eu queria conhecer
algo que estão fazendo lá em tal lugar. Tem uma igreja lá que tem um negócio assim, um ministério lá que está bombando. Eu vou lá ver como é que eles fazem. Eu sempre gosto de dizer nessas horas, não adianta você só ver como é que eles fazem, porque pode ser que a diferença do que está acontecendo lá não é o que eles fazem, mas é que a presença de Deus está viva no meio daquela igreja, no meio daquele ministério. Isso é o que vai fazer a grande diferença. O que fazia diferença na igreja primitiva era a presença viva do Espírito Santo. Então quero dizer para todos os líderes que estão aqui, você pode copiar o modelo que você quiser, mas a partir de você, líder que me ouve aqui na igreja, a partir de você, se você não for cheio do Espírito Santo, se a presença de Deus não for viva em você, se você não é a pessoa que vive na presença de Deus, buscando a Deus, se você não busca uma vida cheia do Espírito Santo, não adianta procurar método em outro lugar. Comece a fazer seu ministério bombar. Faça seu ministério bombar começando em você uma pessoa cheia do Espírito Santo, no controle do Espírito Santo, buscando uma vida de intimidade com Deus. E aí, sabe o que vai acontecer? A presença de Deus vai começar a se manifestar, e o que faz diferença é a presença de Deus. Então esse é o primeiro pilar de uma igreja, meus irmãos, a presença de Deus. E onde entra o Espírito Santo nisso? Jesus está dizendo para os discípulos dele o quê? Que ele vai voltar para o Pai. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu estou enviando outro que é o mesmo. O termo outro, lá em João capítulo 14, quando Jesus diz que envia um outro, é um outro que é o mesmo. É um outro, mas que é o mesmo em essência. É um outro, mas que é o mesmo. A palavra outro, no grego, tem essa aplicação que o português às vezes é limitado, né? Tem um outro, que é um outro em essência. Não é? Qual foi o que o apóstolo Paulo disse para os Gálatas? Vocês estão aqui praticando um outro evangelho. Mas existe um outro termo que é o outro que é o mesmo. Eu vou, mas vem o outro que é o mesmo. Ele é Deus. E esse Espírito Santo vem e ele vai habitar no meio de vocês. Ele vai capacitar vocês. Ele vai iluminar vocês. Ele vai orientar vocês. Mas a palavra de Deus vai dizer em todo o Novo Testamento, não basta ter o Espírito Santo, tem que encher-se do Espírito Santo. Não basta ter o Espírito Santo, tem que viver cheio do Espírito Santo. Se viverdes cheio do Espírito Santo, se andardes no Espírito, não sereis escravizados pelas obras da carne. Diz a palavra de Deus. Então, é importantíssimo que a gente entenda esse alicerce da nossa fé. A presença de Deus, o poder de Deus. Uma igreja, ela vai fazer diferença no mundo se o poder de Deus é visível nela. Igreja sem poder não faz diferença no mundo. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que exercer dons e trabalhar por Senhor não significa que você é cheio do Espírito Santo. Ter dom espiritual e trabalhar para Deus não significa que você é cheio do Espírito Santo. Paulo escreve uma carta à igreja de Coríntios, e aquela igreja era uma igreja que o povo trabalhava muito, mas não era cheio do Espírito Santo. Éfeso era uma igreja que o pessoal trabalhava muito, mas não eram cheios do Espírito Santo. Tanto é que Deus falou, para que Jesus falou para eles? Eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor.
vocês estão fazendo um monte de coisa, vocês estão indo domingo na igreja mecanicamente, vocês vão para a célula mecanicamente, vocês vão para a união feminina mecanicamente, vocês vão para o ministério de homens mecanicamente, vocês oram mecanicamente, vocês fazem tudo mecanicamente, vocês não são cheios do Espírito Santo. Isso não faz diferença. Outra coisa que é bom dizer aqui, é que o fato de ter um comportamento ético, também não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo terá um comportamento ético, mas o fato de ser ético não quer dizer isso, porque tem muita gente que nem o Espírito Santo tem e é tremendamente ética. Não é? Então, quando nós falamos do Espírito Santo, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Quando nós falamos da vida do Espírito Santo, nós não estamos falando de fazer o melhor para Deus, mas nós estamos falando de deixar Deus fazer o que Ele pode, fazer o melhor em nós e de nós. Quando fala de vida no Espírito Santo, não se trata de fazermos o melhor para Deus, mas deixar o Senhor fazer o melhor que Ele pode em nós e através de nós. Não é eu fazer o melhor para Deus que começa a história. A história começa quando eu deixo Deus fazer o melhor em mim e fazer o melhor de mim. E aí que entra uma vida controlada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja é a vida cheia do Espírito Santo. Estava lendo uma história essa semana da cidade dos buracos. Já viram essa história? De uma cidade era inteira habitada por buracos. É uma lenda, né? Uma fantasia, nenhuma pessoa, só buracos. E havia muita competição entre eles. Os buracos mais ricos se enfeitavam com as paredes de granito, né? Mármore, azulejos. Os mais pobres, aquele só tijolo, eles ali protegiam o buraco. Havia competição. E aí alguns buracos no seu interior começaram a encher de ouro. Alguns buracos começaram a encher-se de carros, de lanchas e de um monte de coisa, tal ponto que dentro daquele buraco não cabia mais nada, de alguns buracos. Para solucionar o problema, então eles começaram a alargar ainda mais os buracos, mas eles perceberam que todos faziam o mesmo, e aí em breve eles iam começar a guerrear entre eles, porque cada um queria aumentar a largura do seu buraco para encher mais de coisa. Então, um daqueles buracos encontrou a seguinte solução de como aumentar a capacidade dos buracos, sem que eles precisassem se alargar. Um buraco disse: em vez de alargar, que tal a gente se tornar mais profundo? Em vez de a gente alargar, vamos tornar um buraco mais profundo. No entanto, para aprofundar os buracos, teriam que se livrar de tudo que havia dentro deles. Para aprofundar aqueles buracos, tinham que jogar fora algumas coisas que estavam dentro deles. Teriam que primeiro se livrar. O mais resolvido deles decidiu então tentar. A princípio teve medo do vazio que iria sentir quando tirasse aquelas coisas todas de dentro dele. Mas quando conscientizou-se de que não existia outra maneira de solucionar o problema, decidiu então abrir mão de tudo que tinha e jogou fora, para resolver se aprofundar, para aprofundar o buraco. Então uma coisa começou a acontecer: quando voltou a chover na cidade, aquele buraco que tinha se aprofundado mais que os outros foi capaz de armazenar água por um longo período. Os demais perdiam rapidamente, por serem muito rasos, não conseguiram acumular água. Então o buraco com água começou a ser chamado de poço. E ele era um poço na terra dos buracos secos. Na terra de buracos secos ele se tornou um poço. Não era mais um buraco, era muito mais que isso.
Logo depois também os buracos secos queriam ter água, mas poucos estavam dispostos a se desprender de seus bens materiais. Quando um segundo e um terceiro buraco também conseguiram se aprofundar e armazenar água, e entenderam que era melhor jogar coisas fora e tornar a água, aquele lugar se tornou não mais o lugar dos buracos, mas aquele lugar foi apelidado de oásis. Aquilo que era um canto de buracos se tornou um oásis. Os buracos que não queriam se livrar de seus bens partiram para assombrar os poços, dizendo que eles tinham água na cabeça. Mas a bem da verdade, em toda a cidade, somente lá no oásis havia árvores, bichos, passarinhos e refrigério. A gente tem que tomar às vezes uma decisão conforme esses buracos tomaram. Às vezes a nossa vida é tão entulhada de coisas. Às vezes nós entulhamos tantas coisas no nosso interior que não conseguimos mais ser um poço de água viva, de refrigério, que satisfaz. A nossa vida perde a beleza, a nossa vida deixa de ser um oásis. E nós precisamos de uma vida que seja um oásis primeiro para nós mesmos e um oásis para o mundo. E isso só é possível quando a gente resolve fazer com que a nossa vida, mais do que um buraco cheio de coisas, mais do que um buraco cheio de conforto, mais do que um buraco cheio de bem, ela seja um poço no sentido que tenha a água da vida para satisfazer a nós mesmos e satisfazer as pessoas que vivem conosco. Então, precisamos entender isso sobre o Espírito Santo na nossa vida e viver uma vida que agrade ao Senhor. O que a gente não pode esquecer sobre o Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo tem para as nossas vidas e que a gente nunca pode esquecer. Então eu quero aqui hoje, rapidamente, pensar em algumas coisas que a gente não pode de maneira nenhuma esquecer sobre o Espírito Santo. A primeira coisa, o primeiro fundamento sobre o Espírito Santo que nós não podemos esquecer é que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu falei isso aqui quando eu preguei ano passado, não sei se vocês estão lembrados, eu preguei uma série de mensagens aqui sobre o Espírito Santo. Falei aqui uns 2 meses quase sobre o Espírito Santo. E alguns irmãos me procuraram para dizer o seguinte: pastor, eu havia esquecido que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso não estava bem claro. Eu estava lidando com o Espírito Santo como ele fosse uma força, como ele fosse uma energia. Eu não estava lidando com o Espírito Santo como uma pessoa. Então, uma coisa que nós não podemos esquecer, nunca esquecer, que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu for, conselheiro não virá para vocês, mas eu o enviarei. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Muitos acham que o Espírito Santo é apenas uma influência de Deus na vida do homem. Outros acham que o Espírito Santo seria impulsos para o bem provindo da natureza humana. Dentro da natureza humana, alguns impulsos para o bem, isso seria coisa do Espírito Santo. Alguns acham que seria o sopro da vida nos seres viventes, é apenas um sopro. Outros acham que é uma força impessoal. Outros acham que seria um espírito benigno muito poderoso que protege as pessoas do poder dos espíritos malignos. Outros acham que seria uma fonte de poder para que o homem pudesse realizar fenômenos contrários às coisas naturais, e vai por aí. Mas a coisa mais importante que eu preciso saber sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é uma pessoa, é o outro. Jesus está dizendo lá em 14 que ele é o conselheiro, é aquele outro que vem, é a outra pessoa que vem. Ele vem para ocupar o lugar de Jesus. Jesus voltou para o Pai, e agora, Jesus voltando,
quem vem para ficar no lugar dele é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. Quem veio para ficar no lugar de Jesus não é uma energia, não é uma força, não é um poder. Porque se o Espírito Santo fosse uma energia, uma força ou um poder, nós poderíamos controlá-lo e usarmos do jeito que quiséssemos usar. Você não pode controlar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que controlar você. Ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, o Espírito de verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. O Espírito Santo é uma pessoa que não pode estar subordinado aos nossos propósitos, às nossas maneiras de ver a vida. É uma pessoa com a qual nos relacionamos. Nós nos relacionamos, ele se relaciona conosco e também com as outras pessoas da Trindade. Não é um poder passivo. Então o Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa, o que ela mais quer no mundo é se relacionar conosco. É a pessoa de Deus que habita em cada crente. A gente nunca pode esquecer isso. E a coisa mais importante que o Espírito quer fazer na nossa vida é controlar, é governar a nossa vida. João 16, então, nós vamos ver isso tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 16. O Espírito Santo, ele tem várias características de uma pessoa. Várias características que são próprias de uma pessoa. Por exemplo, energia fala? Hein? Energia fala? Não. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Esse texto mesmo que nós acabamos de ler, do versículo 16, mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará toda a verdade, não falará de si mesmo. O Espírito Santo fala, isso é característica de pessoa. O Espírito Santo tem mente própria. Romanos 8, 27 diz: e aquele é aquele que sonda os corações, conhece a intenção, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele fala, ele tem mente própria. O Espírito Santo tem vontades e desejos próprios. Qual é o texto da Bíblia que a gente vai ver que o Espírito Santo tem vontades e desejos próprios? Quem se lembra? Quando diz que ele distribui os dons conforme ele quer. Então ele tem desejos, ele tem vontade própria. Característica de pessoa, não é? O Espírito Santo ensina. Esse texto que nós acabamos de ler diz que ele nos guiará toda a verdade. Ele ensina, não é? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É um fundamento básico sobre o Espírito Santo. A segunda coisa que a gente não pode esquecer é que ele é Deus. Ele não é menor ou de natureza diferente em relação a Deus Pai e Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Ele é o outro que é o mesmo, conforme eu falei já hoje aqui, né? Então eu estava dizendo que quando lá em capítulo 14, João 16, 17, nós vamos ver duas palavras usadas na Bíblia para outra, o héteros e o allos. O hétero é aquele que é diferente em natureza, o alto é o outro, mas que é o mesmo. Eu pedirei do Pai, ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. Então, significa esse termo que é usado aqui, significa que é o outro, mas do mesmo tipo, da mesma espécie e da mesma natureza. O Espírito Santo é Deus. Ser liderado pelo Espírito Santo é ser liderado pelo Pai, é ser liderado pelo Filho, é ser liderado pelo Espírito Santo. Outro fundamento que eu quero deixar para vocês, falando sobre que ele é Deus, é que ele é chamado de Deus na Bíblia. No texto de Ananias e Safira, então Pedro perguntou a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse teu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu?
ele não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que você levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. O que está dizendo é que quem mente ao Espírito Santo mente a Deus. Por quê? Porque há uma unidade. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus porque ele estava presente na criação. Façamos tudo que foi feito, tudo que foi criado ali em Gênesis 1, estava ali a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é onisciente, como o Pai, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele é onipotente. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, versículo 6. Ele é onipresente. Para onde eu estiver, para onde eu vou escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá está. Se fizer da cama minha sepultura, também lá ele estará. Então, o que nós eu quero deixar claro hoje aqui na manhã, à noite, nós vamos falar mais sobre a aplicação na vida, mas o que eu quero deixar hoje aqui são alguns alicerces bem estabelecidos. O que muda na vida de uma pessoa quando ela passa a ver o Espírito Santo como uma pessoa? Quando você tem consciência que há uma pessoa divina habitando no coração, dentro de você, o que isso muda na sua vida? Não é uma força nem uma energia. Há uma pessoa habitando dentro de você, que é o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Eu sei que eu estou com Ele onde quer que eu vá, que Ele está aqui comigo para me guiar toda a verdade, para orientar toda a verdade a toda hora, está todo instante, para me capacitar, para me iluminar, para me guiar, para me orientar. Mas eu também sei que se Ele é uma pessoa que habita em mim, nada está fora do seu alcance, dos seus olhos. Eu não vou viver de qualquer maneira, porque eu estou na presença do Espírito Santo. Muda muito. A gente passa a ver as coisas de outra maneira. Meus irmãos, quantas vezes nós esquecemos disso? Que há pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Habita em nós, nosso coração. Ele habita. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e vocês não são desse mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo que vocês têm. É uma outra consequência. Se eu tenho certeza que o Espírito Santo habita no meu corpo, eu passo a tratar meu corpo de forma diferente. Eu passo a cuidar melhor do meu corpo, eu passo a santificar o meu corpo, eu não vou entregar meu corpo para qualquer coisa, eu não vou entregar meu corpo para qualquer prática, eu vou começar a ver meu corpo de outra forma, eu não vou cultuar a estética, mas eu vou ter cuidado do meu corpo. Por quê? Porque nesse corpo aqui habita o Espírito Santo de Deus, uma pessoa com a qual me relaciono. Ok? Ele é a terceira pessoa da Trindade. É a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância, igual em poder e glória. E por isso devemos crer nele, amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo juntamente com o Pai e o Filho. Esse texto, eu vou já terminar. Esse texto fala de algumas coisas muito importantes que a gente não pode esquecer quando a gente fala sobre o Espírito Santo como um alicerce inabalável na nossa vida. É sobre o ministério do Espírito Santo. O texto que nós lemos diz que o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu queria destacar esse aspecto. O Espírito Santo convence os homens. Nós pregamos a palavra de Deus, mas quem convence é o Espírito Santo.
Ele atua nas consciências dos homens, ele convence o mundo, e esse convencimento nem sempre leva a pessoa à conversão, nem sempre. Às vezes as pessoas se convencem, mas não se convertem, mas, na verdade, isso torna as pessoas inexcusáveis diante de Deus, porque o Espírito Santo convence, as pessoas é que não se entregam. Quando ele está fazendo em convencimento, é aquele ministério do Espírito Santo, é deixar o Espírito Santo moldar, trabalhar, transformar. A outra coisa que o Espírito Santo faz é que o Espírito Santo é quem regenera. Quem regenera é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, há um recomeço, um reinício, um novo nascimento. É impossível viver uma vida que agrada a Deus sem a presença do Espírito Santo. Muitos acharam que se mudasse, se criasse um país, o socialismo, o comunismo pregou muito isso, que se houvesse um país com uma educação perfeita, com um transporte perfeito, com um sistema perfeito, com tudo funcionando, onde todos tivessem acesso à escola, onde todos tivessem acesso à educação, à saúde, tudo isso aí ia mudar o ser humano, ia transformar o ser humano numa pessoa melhor. Mas o que nós aprendemos é que somente o Espírito Santo pode regenerar o homem. Somente o Espírito Santo pode transformar a natureza humana, mudar a natureza. Então, quando uma pessoa ela é regenerada, o fruto do Espírito Santo começa a se manifestar na vida dela. Quando uma pessoa é regenerada pelo Espírito Santo, ela passa a amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Então, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo atua em nós, então, primeiro ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele nos regenera, ele nos faz nascer de novo. Aquele que está em Cristo, através do Espírito Santo, experimenta um novo nascimento. Os frutos do Espírito começam a se manifestar. Outra coisa que o Espírito faz é que o Espírito santifica. Quando uma pessoa está andando cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro dela, essa mudança, essa transformação que o Espírito Santo faz, é que vai fazer com que nós não vivamos presos a regras e nem normas, mas o que vai fazer nós vivermos novos valores, novos conceitos, novos princípios, é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Eu me lembro de um amigo, que uma vez uma pessoa sentou do lado dele, e a pessoa tirou um cigarro para fumar, e essa pessoa perguntou para ele: "Você é servido?" E ela disse: "Não, eu não preciso." E aquela pergunta impactou aquela pessoa. Mas nunca ninguém me respondeu assim. Isso eu não fumo, não é porque a minha igreja não quer que eu não fumo. Eu não fumo, não é porque a minha religião não permite. Eu não fumo, não é porque é um ato de religiosidade. Eu não fumo porque eu não preciso. Porque o Espírito Santo agora habita em mim. O Espírito Santo de Deus me regenerou. E o Espírito Santo de Deus está me santificando. Então eu não preciso. Sabe, meus irmãos, quando você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você vai deixar de fazer algumas coisas não por cumprir uma regra, não com um peso, mas você vai fazer por prazer, porque é o Espírito Santo atuando na sua vida. Isso é santificação, é ter prazer em viver a vida que Deus quer que vivamos. Santidade é isso. Santidade é ter prazer em viver a vida que Deus quer que vivamos. Santidade é amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina, mas com prazer e não como um peso. Isso é santidade de vida. E isso quem faz em nós é o Espírito Santo. Esse texto ainda diz que o Espírito Santo, ele guia os crentes. João 16:13. Então, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo, ele toma as verdades acerca de Jesus e torna claras essas verdades em nossa mente e reais em nosso coração. É muito importante ter uma vida cheia do Espírito Santo,
porque é o Espírito Santo, ele vai nos guiar à verdade. De que maneira? Ele vai pegar as verdades da palavra de Deus, ele vai tornar claras em nossa mente e reais em nossos corações. É assim que ele nos guia a toda a verdade, não é? E aí ele vai tornar essas verdades tão reais que consolam e dão poder para mudar até o cerne do nosso ser. Presta bem atenção nisso que eu vou te dizer. Quando esse texto bíblico está dizendo que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, o que ele está dizendo? Presta bem atenção. Ele está dizendo que o Espírito Santo pega a verdade da palavra de Deus, torna essas verdades claras na nossa mente e reais em nosso coração, mas transforma tão reais que vão nos consolar e vão nos dar poder para mudar o cerne do nosso ser. Tem muita gente que está querendo mudar, mas que está querendo mudar com esforço pessoal. Está querendo mudar, mas está querendo mudar porque quer uma vida melhor, quer um caráter melhor, mas está fazendo todo o esforço pessoal para mudar. Você não vai conseguir. Você só vai conseguir isso através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Eu conheço muitos crentes que estão sofrendo muito. Mas se você permitir o Espírito Santo te guiar, deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, ele vai pegar a palavra de Deus e vai tornar a palavra de Deus tão real na sua vida, que essa palavra vai te consolar, vai te encorajar, e essa palavra vai mudar até o cerne do seu ser. Só quem muda caráter é o Espírito Santo. Você pode frequentar o melhor terapeuta de Curitiba, ele não vai mudar seu caráter. O cerne do ser, só quem muda é o Espírito Santo. Por isso que esse texto está dizendo, ele vos guiará toda a verdade. Só quem enche de poder é o Espírito Santo. Poder para fazer tudo isso na nossa vida. Outra coisa que esse texto nos ensina é que uma dos aspectos do ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Cristo só é glorificado através do Espírito Santo. O texto lá, nesse versículo, vai dizer o seguinte: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O que o Espírito Santo faz? Ele nos leva a reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor, como Messias. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso Jesus é glorificado. É o Espírito Santo que glorifica Jesus. Isso é, a majestade e o poder de Jesus só pode ser manifesto através do Espírito Santo. Então a majestade e o poder de Jesus se manifesta pelo Espírito Santo. Então cabe ao Espírito Santo revelar a cada um de nós o significado da pessoa e da obra de Jesus. Olha bem para mim, você pode ser o melhor estudante da Bíblia, você pode ser um teólogo, você pode ser um pesquisador, mas só o Espírito Santo pode revelar a cada um de nós o significado da pessoa e da obra de Jesus, sua importância, beleza infinita, para que essa importância, essa beleza infinita da pessoa de Jesus possa chegar até os nossos corações. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, nunca esqueça que as coisas que nós falamos até aqui, o Espírito Santo, nós precisamos viver cheio do Espírito Santo. Nós nunca podemos deixar de entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo tem uma obra. E essa obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas
Essa obra Ele quer nos convencer. Começa quando a gente se converte, mas continua. Ele quer nos convencer sempre. Esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo, obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos regenera, ou seja, é o Espírito Santo que transforma a nossa natureza. É o Espírito Santo que faz com que essa nova vida em Cristo seja cada vez mais plena em Cristo e marcada pelas qualidades de Cristo. É o Espírito Santo que faz o fruto dele se manifestar e o nosso caráter ser moldado ao caráter de Cristo. É o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo que nos dá prazer de ter uma vida no Senhor. É o Espírito Santo que guia cada um de nós a toda a verdade. É o Espírito Santo que glorifica Jesus, ou seja, é o Espírito Santo que faz com que cada um de nós entenda o significado da pessoa e da obra de Jesus. Sabe por que muitas vezes nós não pregamos o Evangelho? Porque a gente não entende o significado da pessoa e da obra de Jesus, e não entende isso porque está vazio do Espírito Santo. Eu quero encerrar nessa primeira parte aqui, vou continuar à noite. À noite eu vou pregar sobre a plenitude do Espírito Santo. Nunca esquecer uma coisa, que não basta possuir o Espírito Santo. É preciso ser possuído pelo Espírito Santo. É nunca esquecer que quem dá vida é o Espírito Santo. Que quem dá combustível para a nossa alma é o Espírito Santo. Todos nós aqui fomos batizados no Espírito Santo quando? Quem se lembra? Quando é que você foi batizado no Espírito Santo? Quando foi? Quando você se converteu. A palavra de Deus em Efésios 13 diz que quando a gente ouve a palavra da verdade e crê em Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito da promessa. Nós somos batizados com o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos. E a partir daí, então, o Espírito Santo precisa ser pleno. O Espírito Santo precisa nos possuir, para que, na verdade, o Espírito Santo nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, possuir o Espírito Santo não é suficiente. A gente precisa ser governado, liderado, possuído pelo Espírito Santo. O maior perigo de nós como crentes é querer liderar o Espírito Santo. E se você quer liderar o Espírito Santo, você nunca cheio dele será. É o Espírito Santo que tem que te liderar, te governar, te possuir. A vida cristã não tem segredos, irmãos. Você não precisa procurar outro lugar para ter uma vida cheia de poder. Se você não tem uma vida cheia de poder, o problema não é o lugar onde você está. Se você não tem uma vida cheia de poder, é porque você não está sabendo lidar com o Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que seja cheio de poder. Uma igreja, presta bem atenção, que eu já estou encerrando. Uma igreja tem que estar equilibrada com duas coisas: conhecimento e poder. Uma igreja cheia de poder e sem conhecimento doutrinário, ela se perde. E uma igreja cheia de conhecimento, mas sem poder, se torna irrelevante. Então a igreja sempre tem que caminhar equilibrado: conhecimento e poder. Conhecimento e poder. Conhecimento e poder. Vamos ser uma igreja cheia de poder. Tem muitas pessoas que têm a mania de, às vezes, ir buscar poder em outro lugar. Mas o poder você não tem que buscar em outro lugar. O poder você tem que buscar dentro de você. Porque se você deixar o Espírito Santo atuar na sua vida, tem muitas pessoas nessa igreja que estão dando uma colaboração incrível para que essa igreja se torne uma igreja cheia de poder. Mas tem outras pessoas que, ao invés de dar sua colaboração para que essa igreja cheia de poder, às vezes preferem ir em outro lugar buscar poder. Isso não tem base bíblica.
Porque o poder é dentro de você que você vai buscar. É dentro de você, porque o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de você. Se você deixar o Espírito Santo ser pleno em você, então você vai ser uma pessoa cheia de poder. Se você deixar o Espírito Santo agir, se você deixar o Espírito Santo agir sem reserva, então você será uma pessoa cheia de poder. E aí você vai equilibrar conhecimento e poder. Cheia de conhecimento, estudioso da palavra de Deus, cheia de poder, o Espírito Santo tendo liberdade para agir na sua vida. Precisamos unir essas duas coisas: conhecimento e poder. Hoje à noite nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Como ter uma vida cheia de poder do Espírito Santo. Como ter uma vida plena do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Quero bater muito numa tecla aqui agora para a gente encerrar. A tecla que eu quero bater é a seguinte: nenhum método fará essa igreja ser uma igreja cheia de poder. A igreja primitiva não foi uma igreja extraordinária por causa do método que eles usavam. Eles foram uma igreja extraordinária por causa do poder do Espírito Santo agindo no meio deles. O que fazia diferença naquela igreja era o Espírito Santo. Ouve só mais isso que eu vou te dizer. Queria muito que você ouvisse isso. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é como outro agrupamento qualquer de pessoas. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é como um agrupamento qualquer de pessoas. Mas cheia do poder do Espírito Santo, a igreja fará a diferença. Amém? Então eu quero falar para você nessa noite, nessa manhã: busque uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo ser pleno em você. Deixe o Espírito Santo controlar você. Deixe o Espírito Santo dirigir você. Busque uma vida do Espírito Santo. Você está satisfeito com a vida que você tem hoje aqui? O Espírito Santo está governando de fato você? O Espírito Santo, você está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo? Você está satisfeito com a sua vida com Deus? Como está seu relacionamento com Deus? Para que o Espírito Santo seja vivo, tem que ter intimidade com Deus. Deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você está satisfeito com o nível que a sua vida está do Espírito Santo? Enquanto louvamos a Deus, eu queria convidar você a tomar uma decisão aqui de buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Faça isso. Não se conforme com o nível de relacionamento que você tem com Deus. Vá mais além. Conhece a história dos buracos que eu falei hoje? Se lembra? Talvez você, para cavar, você vai ter que jogar algumas coisas fora. Você vai ter que se desvencilhar de alguma coisa da sua vida para que a água possa fluir do teu interior, para que a água do Espírito possa fluir lá de dentro da sua vida. Talvez você vai ter que cavar. Você está preocupado em alargar, quando Deus vai falar para você: a sua vida não está precisando que você alargue, a tua vida está precisando que você aprofunde. E para aprofundar vai ter que jogar algumas coisas fora. Para aprofundar vai ter que se desviar de alguma coisa, para que a tua vida seja um oásis, para que as maravilhas de Deus se manifestem. Talvez você vai ter que se desvencilhar de algumas coisas. Você está disposto a fazer isso? Deixe Deus fazer isso na sua vida nessa manhã. Vamos louvar a Deus. Converse com Deus enquanto você canta.
Falar sobre fundamentos nem é sempre fácil falar a mente para entender a doutrina e falar o coração ao mesmo tempo. Não deixar que seja uma aula de teologia sistemática, mas algo que possa nos ensinar a aprender quem é o Espírito Santo, sua obra, seu ministério, mas ao mesmo tempo deixar que isso da mente flua para o coração. Não é muito fácil. Mas eu queria dizer que Deus, o Espírito Santo, pode fazer isso nas nossas vidas. Aprender, e ao mesmo tempo que a gente relembra tudo aquilo que a gente já, a maioria talvez já saiba, nós estamos relembrando, mas que esse relembrar, essa reciclada, essa reciclagem, nos leve a reavaliar a nossa vida. Reavaliar, Senhor, eu ouço esses princípios há quantos anos na minha vida? Senhor, tudo isso que o pastor falou aí hoje, eu já sei disso há muito tempo, mas o que isso tem sido tornado prática? O Espírito Santo não é uma doutrina, mas ele é viver. Ele é para ser vivido. Ele não é só para ser compreendido, é para ser vivido. Senhor, eu sei tudo isso, mas tenho vivido. Eu tenho vivido. Pensa nisso, meu irmão, dessa manhã. E não saia daqui sem tomar a decisão de deixar o Espírito Santo ser mais pleno em você. Deixar o Espírito Santo assumir o comando. Deixar o Espírito Santo assumir a liderança.
Deixar o Espírito Santo assumir o governo, viver em intimidade com essa pessoa que está dentro de você. Converse constantemente com ela, fale com ela, dialogue com ela, viva constantemente em relacionamento com ela. O Espírito Santo não pode ser uma pessoa esquecida dentro de nós. Não esqueça essa pessoa dentro de você. Não esqueça essa